Bom dia, amigos! Mais uma vez aí juntos, João Batista Caldeira, professor Caldeira, com vocês, Constituição Federal narrada e comentada. Vamos lá, a gente segue na sequência hoje, aula 28, 11 de agosto, artigo 14 da Constituição Federal. 11 de agosto, o que será que tem por aí? Opa! Dia do Advogado, 11 de agosto, a gente tem muito carinho, um especial carinho, porque quando éramos advogados, né, eu sou advogado, mas não posso exercer a profissão, mas eu tenho muito respeito pela brilhante carreira que é a advocacia. Tá? Aqueles bacharéis, estou externando meu abraço para os estudantes de direito, para os bacharéis, para aqueles que querem persistir e perseguir, melhor dizendo, na carreira da advocacia. Tem excelentes concursos nessa área também. Tá? Tanto a advocacia pública quanto a advocacia privada são excelentes aí. E um grande abraço, então, mais uma vez, reiterar esse carinho aí com os advogados. Hoje eu não posso exercer porque trabalho na Justiça Federal, como já falei em outros vídeos. Então, mas a gente tem o maior carinho e respeito e tenho muito orgulho de ter advogado. Bom, vamos lá. Direitos políticos, pessoal, inciso 4, capítulo 4. A gente segue aí, segue a Constituição Federal narrada com vocês. Caiu já no oral de alguns concursos públicos, os mais importantes, assim, de nível mais sofisticado, vamos dizer assim, muito esse capítulo 4. Então a gente precisa de um carinho especial e um cuidado. Para o pessoal que está prestando, analistas técnicos dos tribunais, não há necessidade de aprofundar tanto. Mas mesmo assim, eu achei interessante trazer para vocês alguns termos técnicos mais importantes. Vamos lá. O que são direitos políticos? Poder que dispõe o indivíduo para interferir na estrutura governamental através do voto. Sufrágio. Já já vocês vão verificar que o legislador constituinte fala em sufrágio. Quem não sabe o termo técnico pode ficar um pouco confuso. Então, sufrágio, o que é? É um direito do cidadão de eleger, ser eleito, participar do governo. Tá? Como é que é exercido esse direito? Através de um instrumento chamado voto. Bom, natureza jurídica do sufrágio. É um direito público, subjetivo, de natureza política, que tem o cidadão de eleger, ser eleito e participar da atividade de organização aí do poder estatal. Né? Quais as formas que nós temos de sufrágio? Quanto à extensão, diz a doutrina, o sufrágio pode ser universal, que é o que acontece nos regimes democráticos. O sufrágio pode ser restrito, que se subdivide em censitário e capacitário. A gente coloca uma técnica de memorização para vocês, o cifrão aí no S do censitário, justamente a designar o quê? Sufrágio com relação a uma determinada parcela de pessoas que tem dinheiro, por exemplo. Né? E o capacitário, determinadas pessoas que têm uma certa idade. Só essas pessoas que teriam determinada idade poderiam votar. Tá? Vejam só, quanto à igualdade, o sufrágio pode ser igual, pode ser desigual, e o desigual se subdivide ainda pelos critérios de doutrina em plural, múltiplo e familiar. Tá? Como se adquirem os direitos da cidadania? Através da obtenção da qualidade de eleitor. O título eleitoral, esse é o instrumento para que você seja cidadão no país. Direitos públicos positivos, quais são? Que são conjunto de normas que asseguram o direito de participação no processo político e nos órgãos governamentais. Voto. O que é o voto? É a manifestação do sufrágio. Né? Instrumento do sufrágio. Sufrágio, lembra, direito público de manifestação. O voto é um instrumento para que isso ocorra.
Natureza jurídica do voto, pessoal. É uma função social e, ao mesmo tempo, um dever. Características, a personalidade e a liberdade. O voto pode ser ainda secreto, público, obrigatório, facultativo, direto, indireto, igual, desigual. Então a gente passou aí o que a doutrina passa para nós de uma forma mais ampla, só alguns termos técnicos para que a gente possa entender exatamente o que está no texto constitucional. Então, uma OBS aqui. Então, sufrágio se revela como direito subjetivo de natureza política, já disse, que tem o cidadão de eleger, ser eleito, e participar da organização estatal. Só para a gente distinguir os termos. Voto é o exercício desse direito. Por fim, escrutínio, que está em preto, é a forma de votar. Tá? Ou seja, é um mecanismo para a concretização do voto e para a sua contagem, o cômputo dos votos. Bom, dito isso, algumas questões preliminares, a gente pode avançar e ir para o artigo 14 aí do texto constitucional. Diz o legislador: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual e, nos termos da lei, mediante, inciso 1º, plebiscito, 2º, referendo, 3º, iniciativa popular. Tá? Uma OBS aqui. Espécies de alistamento. O alistamento, então, pode ser obrigatório, parágrafo 1º do artigo 14, facultativo, parágrafo 1º, inciso 2º, e o alistamento proibido, que é o artigo 14, parágrafo 2º. Vamos lá. Lei das eleições, é uma outra OBS, observação, é a Lei 9.504, de 97, para alguns concursos é interessante aprofundar nessa matéria. A Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096, de 95, e a Lei da Inegibilidade, a Lei Complementar 64 de 90. Parágrafo 1º. Seguindo, o alistamento eleitoral e o voto são, inciso 1º, obrigatórios para os maiores de 18 anos, inciso 2º, facultativos, a linha A, para os analfabetos, B, para os maiores de 70 anos, C, os maiores de 16 e menores de 18. Tá? Cuidado com esses dispositivos. Outros termos técnicos importantes. Alistabilidade, a capacidade eleitoral ativa. Elegibilidade, capacidade eleitoral passiva. Incompatibilidade, impedimento do mandato porque já eleito. OBS, o alistamento eleitoral tem natureza jurídica de procedimento administrativo. Na sequência, então, da nossa Constituição, parágrafo 2º agora. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. OBS. Quem são os conscritos? Pode perguntar, mas os conscritos, segundo o texto constitucional, são os dois pontos. E aí fica aí na cabeça do examinador, né, na sua criatividade de perguntar. Cara do mal, né, que quer pegar vocês. Estou brincando, mas é importante que vocês fiquem aí com seus escudos protetores. Tá? Ou seja, pré-compreensão do direito aqui. Conscritos, quem são? OBS, são os convocados para o serviço militar obrigatório. O parágrafo 3º, na sequência, pessoal, são condições de elegibilidade na forma da lei, ou seja, passiva, né, de ser votado. Inciso 1º, a nacionalidade brasileira. Inciso 2º, pleno exercício dos direitos políticos. 3º, o alistamento eleitoral. 4º, o domicílio eleitoral na circunscrição. 5º, a filiação partidária. 6º, a idade mínima de 35 anos para presidente, vice da República e senador. 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal. E C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E por fim, D, 18 anos para vereador. Vamos voltar um pouquinho aqui nesses dispositivos, que a gente fez algumas observações aqui no parágrafo 3º. Nacionalidade brasileira, então, OBS, não se confunde com cidadania. Nacionalidade não se confunde com cidadania, que é a capacidade de exercício dos direitos políticos. Tá? Inciso 2º, então, pleno exercício dos direitos políticos, a hipóteses, OBS aqui, vejam no vídeo, de perda e suspensão dos direitos políticos. Tá?
Inciso terceiro, observação, o alistamento eleitoral, isto é, poder votar. Inciso quarto, o que é o domicílio eleitoral? Estou fazendo comentário sobre esse parágrafo que a gente acabou de falar para vocês. O domicílio eleitoral é o local em que a pessoa está registrada como eleitor. Não se confunde com o domicílio civil. Então, o domicílio civil é o que está no Código Civil, novo Código Civil, e tem uma amplitude diferenciada em relação ao chamado domicílio eleitoral. São termos técnicos, jurídicos, que não podem ser confundidos. Na filiação partidária deve estar afiliado aí a 1 ano antes das eleições, nos termos da legislação aí. Bom, o que cai em concurso? Vamos para o que interessa. Em termos de concursos públicos, para técnicos e analistas dos tribunais, de órgãos autárquicos como o INSS, Banco Central, né? A gente precisa tomar um cuidado aqui que tem caído, pessoal, nas provas objetivas, a idade mínima. Tá? Até para concursos que exigem mais de nós, por exemplo, MPF, até isso, às vezes a gente vê, até esses concursos, magistratura, a gente vê cair também a questão dos anos, aí a idade mínima. Vamos memorizar isso aqui, hein, pessoal? Primeiro compreende, depois memoriza. 35 anos, então, para presidente, vice e senador. 30 anos para governador e vice, valendo o Distrito Federal também. 21 anos para deputados, tá? Congressistas aí, salvo o senador, que é 35, cuidado. Vice-prefeito e juiz de paz. Prefeito também, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. E 18 anos para o exercício da vereança, tá? Para ser vereador, 18 anos pelo menos. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Também tem caído essa, né? É uma inegibilidade absoluta. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de estado, Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído, no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, cuidado aqui, o presidente da República, os governadores, estados, Distrito Federal, os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Cuidado, isso eles podem, na criatividade maléfica dos examinadores, eles podem trocar esses dados aí, confundir vocês. Cuidado, tem que renunciar para outros cargos, né? Renuncia. Se for candidato à reeleição, não há essa necessidade. Tá? Uma questão controvertida, uma vexata question aqui que a gente colocou para vocês. Outros cargos, diz o texto, logo se concorrerem aos mesmos cargos, por exemplo, a reeleição, como aconteceu com o FHC, não há necessidade dessa renúncia. Obrigado, mais um vídeo para vocês, com muito carinho, 11 de agosto, dia do advogado. Um abraço, fiquem com Deus, fiquem conosco, professor Caldeira.